Fala galerinha, aqui é o professor Leonardo Careca, show da Química, professor, no nosso terceiro bloco, o nosso bloco de Química Orgânica, na nossa playlist de Química Orgânica, onde hoje nós vamos ter uma aula séria, não teve zoeira na entrada, nossa aula é séria. Aula de hoje, nossa aula 11, onde nós vamos fazer tão apenas os exercícios resolvidos na nossa apostila. Lembrando você que não tem a nossa apostila, que os exercícios nós trabalhamos todos eles, somente os exercícios do Enem. O nosso foco, professor, no nosso curso são os exercícios do Enem de 98 a 2019. Então nessa aula fica tranquilo, mesmo você que não tem a apostila, para você acompanhar os 6 exercícios dos últimos Enems aí, onde todos eles abordam a questão de identificação de funções orgânicas. Galera, diria Gustavo, se não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Ha! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Então vai lá, galera, aqui tá meio desproporcional aqui, eu vou tentar acertar na gravação aqui para vocês enquanto a gente começa. Essa é uma das questões que eu costumo dizer para a galera em sala de aula, que é uma das questões que eu acho mais top, tá? Uma das questões mais complicadas, de maior nível aí de exigência de conteúdo, tá? Uma questão não só porque você tem um monte de estrutura, um monte de molécula aí, é porque ela envolve vários conceitos. Inclusive já vou adiantar um conceito que a gente vai ver logo após nomenclatura. Lembrando que a gente está fechando identificação. Aí nós vamos entrar em nomenclatura dos compostos orgânicos, muito tranquilo. Eu vou ensinar para vocês uma sequência lógico-matemática para vocês aprenderem a dar a nomenclatura. Nomenclatura não é tema recorrente no Enem, é importante, mas não é recorrente. Ela é importante e recorrente em vestibulares fora. E aí a gente entra em propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Então meio que já me adiantando aqui para te passar um conceito chave, um conceito fundamental nesse exercício que vai ser retomado, mas que é fundamental para você resolver os exercícios mais top, tá? Vamos lá rapidinho a questão do Enem 2012. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência da sua solubilidade. Essa tag aqui é muito importante para você, aluno avançado, hein? Aluno nível 2 que está querendo entrar no nível 3, acertar as questões mais top aí. Solubilidade dos compostos orgânicos é muito importante, hein? Por exemplo, as vitaminas hidrossolúveis, hidrossolúveis significa que se dissolvem em água, devem ser incluídas na dieta diária, ou seja, quem se dissolve em água, quem é hidrossolúvel, tem que entrar na dieta diária. Hashtag atenção aqui, tá? Hashtag atenção aqui, hidrossolúvel, que se dissolve em água, tá? Copia aí. E quanto que vitaminas lipossolúveis, hidrossolúvel se dissolve em água, lipossolúvel se dissolve em gordura, se dissolve em óleo, enquanto que aqui você tem hidrossolúvel, que se dissolve em água. Começa aqui os conceitos, tá? São armazenadas em quantidades suficientes, ou seja, as vitaminas armazenadas na gordura você tem quantidade suficiente, tá? Para evitar doenças causadas pela sua carência. E aí ele vem, a seguir são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Você tem aqui 5 vitaminas. Qual que é o conceito que eu quero te trazer, que a gente já discutiu durante a aula, eu quero reforçar aqui, ficou meio que entranhado nas aulas passadas, você precisa relembrar. Professor, você lembra desse grupamento aqui? Lembra do Loubet quando a gente cantou? Se o OH aparecer, esse grupamento sempre é a hidroxila. Ô Loubet, professor, essa musiquinha aqui a gente só canta em sala, tá? Porque no online não dá tempo e não tem a galera. Esse grupamento aqui, você lembra que é o grupamento chamado hidroxila. Toda vez que você observar o hidroxila em orgânica, você associa o seguinte, presta atenção, Zé Ruela, presta atenção aqui. O hidroxila é um grupamento polar, ou seja, que vai formar polos positivos e negativos. E por consequência disso, por ser um grupamento polar, é um grupamento que vai trazer para aquela região da molécula uma possibilidade de hidrossolubilidade, hidrossolúvel. Ou seja, quanto mais grupamentos OH você tiver na molécula orgânica, mais polar essa molécula vai ficar e mais hidrossolúvel ela ficará, mas se dissolverá em água. Professor, fica tranquilo que nós vamos ter uma aula super top com Jades e Jadson, Vitor e Léo, para que a gente possa, agora é só o Léo sem o Vitor, para que a gente possa falar, professor, sobre hidrossolubilidade, hidroxila, polar e apolar. A gente precisa de uma aulinha aí de uns 20 minutos para a gente dar um tapa nesse assunto. Mas esse conceito você tem que depreender agora, tá? Hidroxila
sempre vai ser um grupamento polar na molécula e sempre vai aumentar a hidrossolubilidade, certo? Enquanto que gordura óleo, professor, não é hidrossolúvel. Gordura óleo é lipossolúvel. Gordura óleo se dissolve em gordura óleo. O que caracteriza isso aqui em grupos, professor, orgânicos? Eu falei em algumas aulas, não sei se você lembra, as partes estão apenas de hidrocarboneto. As regiões de hidrocarboneto, os hidrocarbonetos, eles deixam de ser polar, eles deixam de ser hidrossolúveis e eles passam a ser lipossolúveis, se dissolvem em gordura óleos, também conhecido como situações apolares. Cara, esse exercício serve para eu falar o seguinte para você, decora. Decore isso aqui e seja feliz para acertar as questões top, beleza? A pergunta é a seguinte, dentre as vitaminas apresentadas, aquela que necessita de maior suplementação diária tá meio abaixadinho aí, mas é a seguinte, quem que precisa de maior suplementação diária? Quem precisa de maior suplementação diária, professor, de acordo com o que você leu aqui, que precisa ser incluída na dieta, é quem é hidrossolúvel. Ou seja, suplementação diária, igual ele quer aqui, precisa ser incluído na dieta. E quem deve ser incluído na dieta é quem é hidrossolúvel. Professor, dessas estruturas aqui, quem que é mais polar? Quem que é mais hidrossolúvel? Consequentemente, quem tiver mais grupamentos OH, ou seja, mais grupamentos hidroxila na estrutura. E aí, tem grupamento hidroxila nessa número 1 aqui? Vai lá, tem sim ou não? Tem. Tem na estrutura 2, professor? Não. Professor, tem grupamento hidroxila na estrutura 3? Tem também, professor. Só que aqui você tem 1, 2, 3, 4 hidroxilas. Segura aí, questão 1, segura aí a 3. Vamos na sequência. Na 4 tem? Tem. Tá aqui. Professor, na 5 tem? Não. Ou seja, você tem aqui a 1, a 3 e a 4. Aí eu pergunto para você, professor, qual a alternativa que você vai marcar? A, B, C, D ou E? Você vai marcar a 1, a 3 ou a 4? Você vai marcar a C ou você vai marcar a alternativa D? Professor, você tem que lembrar que quanto mais hidroxila, mais hidrossolúvel. Quanto mais hidrossolúvel, professor, mais ela precisa ser incluída na dieta diária. Ou seja, quem precisa de maior suplementação diária? Quem precisa ser incluída em maior quantidade na dieta diária? Quem é mais hidrossolúvel? Quem tem mais hidroxila? Quem tem mais hidroxila, professor? É a estrutura 3, porque tem 1, 2, 3, 4 hidroxilas, enquanto aqui só tem uma hidroxila, enquanto aqui a gente só tem uma hidroxila. Portanto, nós vamos marcar, professor, o grupamento 3, a letra C de sapatinho. Maravilha? Professor, então tá aqui para você um exercício super top, um exercício super complexo, mas que passo a passo você extrai e depreende vários conceitos aí. Galera, esse é o exercício número 4. Vamos para a sequência ainda, tem mais 2 exercícios, 5 e 6. Careca show da química. Então vai lá, galerinha, vamos dar sequência aqui com o nosso exercício 5, nosso penúltimo exercício aí da lista de funções orgânicas, tá? Galera, não por acaso a gente deixa esse exercício lá pro finalzinho, porque é um exercício muito denso, com muito conceito. Eu já sublinhei alguns deles aí pra gente ganhar tempo. É um exercício que se você acerta, você tá no nível Hard, Master, Mega Blaster, Motherfucker para entender orgânica. Mas quem tá no nível 0, 1, até mesmo no 2, vale se atentar aqui para entender qual que é a abordagem do Enem. Veja só o tipo do exercício já do Enem em 2010. Vamos ler aqui, vamos entender como que ele pede que você trabalhe e selecione um monte de informações. Vamos lá, Enem 2010. Os pesticidas modernos, a gente acabou de fazer um exercício sobre pesticida, novamente, então você sabe que agrotóxico é tema recorrente. São divididos em várias classes, entre os quais se destaca o organofosforado. Professor, eu já circulei a tag aqui, já grifei organofosforado, ou seja, são substâncias orgânicas que contêm fósforo na estrutura, professor. Contém fósforo na estrutura, letra P de fósforo, tá? Materiais que apresentam o efeito tóxico agudo para os seres humanos. Galera, você sabe a diferença entre agudo e crônico? Lá da biologia, doença aguda e doença crônica? Você sabe ou não, professor? Então, rapidinho, vamos aprender aqui. Agudo é aquela sofrência, ou é aquela dor, ou aquele malefício que vem de uma vez, vem de uma hora para outra. Pau, você recebe, é agudo.
É tipo você tomar aquela ressaca, aquele monte de cachaça, você vai ter um problema agudo. Você toma aquele monte de álcool e imediatamente você sofre o problema. Passou algumas horas, passou alguns dias, você está curado daquela ressaca, é uma situação aguda. O que é uma situação crônica? Situação crônica é uma situação que vem se agravando. Situações que vão, por exemplo, se bioacumulando no seu organismo, até que um determinado dia você desenvolve uma doença. Por exemplo, na biologia linkado com a química, o acúmulo de mercúrio, metilmercúrio nas estruturas ou nos seres humanos. Vai se acumulando cronicamente e chega uma hora que te dá um problema grave. Ou seja, o organofosforado, como ele bem colocou aqui, te dão problemas, efeitos tóxicos agudos. Você entra em contato e na hora você já começa a ter alguns sintomas, tá? Segue aí. Esses pesticidas, atenção, contêm um átomo central de fósforo. Por isso que eles são organos fosforados, porque eles têm fósforo. Observe nas alternativas, antes de ler a pergunta. Fósforo, 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 fósforo e fósforo. Maravilha. A qual estão ligados outros átomos ou grupos de átomos como oxigênio, enxofre, grupos metóxi ou etóxi, ou radical orgânico de cadeia longa. Eita pega! Os organos fosforados são divididos em 3 subclasses, e aqui começa a ficar importante, ó. Você tem o organo fosforado do tipo A, você tem, tá ficando aqui desfocado, né? Vamos lá. Você tem o organo fosforado do tipo A. Atenção, no tipo A, o enxofre não se incorpora na molécula, o professor Leonardo ditou errado, ou seja, é sem enxofre. Você tem o tipo B, no qual o oxigênio faz uma dupla ligação com o fósforo e é substituído pelo enxofre, ou seja, o oxigênio que vai fazer a dupla, ele deixa de existir e vai entrar uma molécula de enxofre, professor, ali desfoca, uma molécula de enxofre. E você também tem o tipo C, no qual 2 oxigênios vão ser substituídos. Antes de partir para a pergunta, eu quero que você consiga entender no exercício se a gente tem tipo A, tipo B e tipo C. Rapidinho eu separei para você aqui para a gente não se perder, olha só. Por que aqui, professor, a gente tem na letra A um tipo A? Porque não tem enxofre. Se você for olhar aqui no tipo A, o enxofre não se incorpora, ou seja, não tem enxofre aqui tipo A. Professor, por que a gente tem tipo B na letra B, professor? Porque no tipo B, você tem o oxigênio fazendo dupla com o fósforo e é substituído pelo enxofre. Ou seja, aqui você tinha um oxigênio fazendo dupla e olha só, aqui esse oxigênio é substituído pelo enxofre, papai. Enxofre letra S, certo? A mesma coisa você vai ter aqui, ó, o oxigênio substituído pelo enxofre. E aqui você tinha o oxigênio substituído por enxofre. Então, tipo B e tipo B. Tá ok? E o tipo C? Tipo C, 2 oxigênios são substituídos por enxofre. 2 oxigênios saem, 2 enxofres entram. Então por que aqui é tipo C, professor? Na letra C a gente tem tipo C. Olha que legal. A, B e C. No A, você só tem oxigênio junto com fósforo. Na B, você tem um oxigênio fora e um enxofre dentro. E na C, você tem, olha só, um oxigênio fora, 2 oxigênios fora. Quando você tem 2 oxigênios fora, 2 oxigênios fora e 2 enxofres dentro, você não tem nem A nem B, você tem tipo C. Você pode estar perguntando assim, professor, o senhor sabe disso porque o senhor é químico. Negativo. Vem aí uma das competências do Enem, que é a leitura e interpretação das informações contidas no texto. Eu simplesmente peguei o que está no texto e separei tipo A, tipo B, tipo C. Até você que não entende de química, mas se soubesse o que é enxofre, o que é oxigênio, o que é dupla, conseguiria entender que você tem tipo A, tipo B e tipo C. Aqui nesse caso você tem 2 tipos B. Aí é que a gente vai para a pergunta, professor. Esse é um texto do autor Colin Baird, meu tio, químico orgânico ambiental lá da Escócia, tá aí, tio famoso. Um livro de química ambiental, inclusive é um autor muito recorrente no Enem também em química ambiental. Mas vamos direto para a pergunta. Vamos para a pergunta, Joe. Um exemplo de pesticida do tipo B, opa, esse é tipo B, esse é tipo B, esse é tipo B. Mas um tipo B que apresenta um grupamento etoxi em sua fórmula estrutural está apresentado em qual que é o conectivo, qual que é a chave mestra, professor do Enem, é a palavra etoxi. E realmente você deve estar falando, professor, o senhor não ensinou nomenclatura. Vocês estão certos, eu não ensinei nomenclatura. Eu só trouxe exercício para dizer para vocês, para mostrar para vocês como que a nomenclatura é encaixada dentro das questões do Enem. Por quê? Nomenclatura vai ser a nossa próxima aula, a nossa aula 11 agora na sequência. Então eu estou trazendo um tema lá na frente para você entender como que ele se encaixa aqui, beleza? O que a gente tem que buscar são tipos B que tem grupamento etox.
Quando eu olho esse tipo B, esse grupamento aqui é metóx, esse grupamento aqui é metóx. Ixi, tá embaçando de novo, deixa eu voltar aqui. Quando eu olho esse tipo B, isso aqui é um metóx, isso aqui é um metóx. Professor, quando eu olho esse tipo B, eu não tenho etox aqui, não tem. Etox seria o que? Já vou mostrar para vocês. Quando eu olho a letra E, aí sim eu encontro um grupamento etox. O que é um grupamento etox, professor? Você deve estar perguntando. Simples, grupamento etox é isso aqui, ó. Met e et com o oxigênio. Você tem que buscar isso aqui que é um etox, galera. Isso aqui que é um etox. Certo? Onde você tem OCH2CH3? Aqui você não tem. Você tem OCH3, OCH3. Aqui você não tem. Você tem OCOCCH3. Não tem essa estrutura. Você só vai achar CH3CH2O. Você só vai achar essa estrutura de etox aqui na letra E. Olha só. OCH2CH3, de trás para frente. OCH2CH3, um outro etox. Por isso, para a gente, tipo B com etox, somente a alternativa E. E de helicóptero. Professor, esse exercício é muito importante. Trata aqui rapidamente da nomenclatura de compostos orgânicos, no caso, nomenclatura de um éter, né? Se a gente for analisar, mais pra frente a gente vai ver isso na nossa aula 11. Então fica mais um exercício resolvido. Tem dúvidas, manda um zap pra gente aí. Careca Show da Química. Ha! Fala galerinha, então aqui é o professor Leonardo, Careca Show da Química. Nós vamos dar sequência aqui na nossa aula de hoje, nossa aula 10, fazendo o último exercício da nossa apostila de Química Orgânica para o Enem. Exercícios de 1998 até 2019, nas aplicações primeira e segunda, onde a gente separa somente exercícios do Enem para a gente verificar as recorrências das matérias, das respectivas das matérias, dentro dos temas mais cobrados, tá? Professor, esse exercício 6 ele é mais tranquilo, ele é mais de bobs, tá? É novamente um exercício que vai cobrar de você lá no final, vai cobrar de você de uma pergunta muito direta e reta, objetivamente, qual a função química, qual a função orgânica representada ou que representa o biodiesel. Então não tem jeito, nós temos que ler o exercício e tentar identificar quem que é o biodiesel aí e dentro do biodiesel qual seria a função orgânica presente nele, cantando a musiquinha do Careca muito tranquilamente. Um exercício do Enem 2017, um exercício recente do Enem aí, galera. Vamos lá, o biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis. Lembra quando a gente teve a nossa aula de petróleo, quando a gente falou entre fontes renováveis, professor, e fontes não renováveis? É fonte renovável do ponto de vista do nosso tempo, tá? Que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Professor, o tema biodiesel, biocombustível, você vai achar muito recorrente no Enem 2005, 2006, 2007. E em 2017 ele voltou aí a aparecer, certo? Então isso que é recorrência, a gente fazer as provas passadas e entender, professor, nessas aulas passadas aí, quais são os assuntos mais cobrados. Essa é a tag recorrência, que inclusive está nas nossas aulas de dica de estudo, nossa aula 06 ou 07, eu não lembro, aula sobre recorrência. Vai lá. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos. Olha só, professor, triglicerídeos você estuda lá na biologia e reação orgânica nós vamos estudar mais para frente em química orgânica. Presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molecular, como metanol e etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. Ou seja, aqui você tem uma equação, onde você pega o óleo, reage com álcool, isso nós vamos ver reações orgânicas, uma reação de esterificação. Você tem um catalisador, lembra da matéria do segundo ano? Bloco 2 de química, lembra lá de físico-química o que é catalisador? Catalisador aumenta a velocidade, mas não é consumido, não abaixa a energia de ativação. É uma substância orgânica, é uma substância química que entra e sai na reação, entra e sai sem ser consumida, apenas abaixando a energia de ativação e acelerando a reação química, beleza? Isso é a função de um catalisador. Quando, professor, esse óleo reage com esse álcool, você produz essa substância aqui, mais esse triglicerídeo, como o próprio exercício falou, obtido pela relação entre triglicerídeos, esse etileno glicol, presente nos óleos vegetais, entre outros álcools de baixa massa molecular, como metanol e etanol, está aqui, certo? Então, esse biocombustível está aqui, é obtido dessa reação aqui, professor, e a reação entre triglicerídeos nos óleos vegetais e entre álcools, ou seja, isso aqui é um
glicerídeo, isso aqui é um álcool. E aí, professor, quando isso ocorre, eu vou ter a presença, eu vou ter a produção do meu biodiesel aqui, beleza? Professor, a pergunta é, qual que é a função química presente no biodiesel, professor? A grande sacada aqui que você precisa ter, galera, a grande sacada desse exercício aqui é você entender que isso aqui é o biodiesel. Isso aqui é o biodiesel e não isso aqui. Isso aqui não é o biodiesel. Isso aqui é o biodiesel, certo? Além de ele explicar para você no exercício aqui, nós vamos ver em reações orgânicas mais para frente, tá bom? E qual é a função química, qual é a função orgânica que está aqui presente? Olha que fácil, professor, ó. Carbonila, sempre se repete. Do lado da carbonila você tem um oxigênio e do lado do oxigênio você tem um carbono. Quem lembra da musiquinha do Luan Santana? Quem lembra da musiquinha do Luan Santana? Tô de cara com você, eu tô de cara com você, tantã. Me apaixonei e você não quer mais me ver. Quem lembra? É dupla O, O e C, é dupla O, O e C, tantã. Quem é esse? Esse é um éster pra você não esquecer, professor, beleza? Com isso a gente tem aqui a alternativa B de nádegas, a alternativa B de éster. É a função presente no biodiesel, professor. E é isso, direto, reto e objetivo. Tá aí, função éster para você tão apenas identificar funções orgânicas, a função química presente no biodiesel, tá? Professor, então assim a gente encerra a nossa aula hoje de exercícios, tá bom? Não eu vou aparecer com a minha cara na sua frente, eu vou encerrar por aqui. Nas próximas aulas nós vamos falar de nomenclatura dos compostos orgânicos, vamos dar sequência nessa parte de nomenclatura para que a gente possa entrar em propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Isso é muito importante antes de a gente entrar em isomeria. Então estou desenhando uma linha do tempo que nós vamos estudar em química orgânica. Segura aí, como diz Gustavo, não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Careca, show da química, valeu! Ha! Não deu certo comigo.